Existe um momento na vida em que você sente que algo é maior do que seus pensamentos, maior do que seus desejos, maior até do que suas decisões. Como se uma força silenciosa estivesse guiando tudo. Você percebe que, mesmo quando tenta mudar um comportamento, o padrão volta. Mesmo quando decide pensar positivo, a sensação interna não acompanha. Mesmo quando promete fazer diferente, o mundo responde do mesmo jeito. É nesse ponto que uma verdade profunda começa a emergir. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. A vibração é a raiz. A vibração é o código. A vibração é o ponto de acesso entre o que você sente, o que acredita e o que vive. E quando você entende como ela funciona, descobre por que algumas coisas fluem, por que outras travam, por que certos ciclos se repetem e por que a vida responde tão rápido quando sua energia muda. A partir de hoje, nada será como antes. Há uma força silenciosa que conduz a vida humana muito antes que qualquer pensamento seja formulado. Uma força que se move no fundo do inconsciente, nas camadas mais sutis da alma e que decide, sem fazer barulho, aquilo que você atrai, aquilo que você repele, aquilo que permanece e aquilo que desaparece. Essa força é a vibração. Não a vibração no sentido superficial de otimismo, positividade ou frases prontas, mas a vibração verdadeira, aquela que nasce da soma das suas emoções, das suas crenças, das suas memórias, da sua história e, principalmente, daquilo que você sente quando ninguém está vendo. Quando você começa a prestar atenção nisso, percebe que a vibração é anterior ao pensamento. Antes de pensar, você sente. Antes de desejar, você vibra. Antes de pedir ao universo, o universo sente quem você está sendo. Isso explica por que tantas pessoas tentam mudar a vida pela mente e falham. Elas se esforçam, afirmam, visualizam, tentam controlar, buscam técnicas, mas por dentro continuam vibrando medo, dúvida, insegurança, dor, abandono, escassez. E o universo não responde ao que elas dizem, responde ao que elas são naquele momento. Essa é a verdade que o princípio da vibração revela. Você não precisa merecer algo para atrair, precisa vibrar por aquilo. É sua frequência emocional que decide o que entra e o que não entra na sua vida. E isso também explica por que algumas pessoas parecem avançar com facilidade. Não é sorte, não é privilégio espiritual, é vibração. A vibração delas está alinhada ao que desejam. Elas não apenas pensam numa vida melhor, elas sentem essa vida dentro delas, e o universo responde. Mas há um ponto essencial que muitas pessoas não percebem. Sua vibração não nasce apenas dos seus desejos. Ela nasce das suas feridas, das suas sombras, das suas experiências, dos seus traumas, das emoções que você esconde, dos medos que não admite, daquilo que você acredita profundamente sobre si mesma. E é exatamente por isso que a vibração é tão poderosa, porque ela revela quem você realmente é no nível mais íntimo. Revela sua relação com o amor, com o merecimento, com a abundância, com o sucesso, com a vida e com você. A vibração é verdadeira. A mente pode mentir para você, mas a vibração nunca mente. Ela mostra quando você está realmente pronta para receber algo e quando ainda não está. Ela mostra quando você está pronta para viver uma nova etapa ou quando ainda está presa a velhas histórias. E por mais difícil que seja admitir, essa sinceridade vibracional é a maior aliada da sua evolução. Ela te impede de se perder, te revela onde você ainda precisa se encontrar, te guia exatamente para o lugar onde sua alma precisa crescer. Quando você compreende isso, percebe que nada na vida foi um erro, nada foi injusto, nada foi em vão. Tudo tinha uma vibração por trás. Mesmo aquilo que doeu profundamente estava alinhado com o estado emocional que você carregava naquela época. Isso não te culpa, te liberta. Porque se foi sua vibração que criou aquilo,
É sua vibração que pode criar algo completamente diferente agora. E aqui começa a parte mais profunda deste episódio. Entender como sua vibração se forma. Ela nasce de tudo aquilo que você sente, pensa, acredita, lembra e repete internamente. Nasce da forma como você se trata, se enxerga, se acolhe. Nasce da forma como fala consigo mesma no silêncio. Nasce do que você diz que quer, mas também do que teme receber. Nasce do que você sustenta quando está sozinha, não do que afirma para os outros. Vibração não é aparência, é essência. Não é discurso, é estado. Não é esforço, é frequência. E essa frequência pode ser percebida nas coisas mais simples do dia a dia. Você já notou como, quando está em paz, tudo flui? Como tudo parece conspirar a seu favor? Como você encontra as pessoas certas, no momento certo, nas circunstâncias perfeitas? Isso não é coincidência, é vibração. Sua paz cria portas, seu alinhamento cria caminhos, sua presença cria possibilidades que você não enxerga quando está vibrando medo. Da mesma forma, quando você está sobrecarregada, insegura, ansiosa ou desconectada de si mesma, tudo parece travar. Pessoas somem, oportunidades evaporam, pequenas coisas dão errado. Você se sente drenada. Essa é a vibração pedindo para você olhar para dentro, pedindo para você respirar, pedindo para você voltar para si. A vida não está te punindo nesses momentos. Ela está te mostrando que sua vibração precisa de cuidado. E aqui vai uma pergunta que abre a consciência e também ativa o engajamento, do jeito que combinamos. Como você sente que sua vibração está hoje? Comente aqui. Às vezes, revelar isso já é o início da cura vibracional. Quando você começa a observar sua vibração com honestidade, percebe que ela é um reflexo direto da forma como você se trata. Se você se trata com amor, sua vibração sobe. Se se trata com dureza, ela baixa. Se se acolhe, ela se expande. Se se rejeita, ela se contrai. A vibração não nasce apenas da emoção, nasce da relação que você tem com a sua própria emoção. Aceitar uma emoção aumenta sua vibração. Lutar contra ela diminui. E isso nos leva a um ponto crucial. Vibração não é algo que você força. Vibração é algo que você nutre. Você não vibra a abundância repetindo frases. Você vibra a abundância sentindo segurança interna. Você não vibra amor desejando relacionamentos. Você vibra amor quando se trata com carinho. Você não vibra confiança se todos os seus movimentos são guiados pelo medo. Você vibra confiança quando respira fundo e age apesar dele. Vibração é coerência interna, e quando existe coerência, existe magnetismo. A partir deste ponto, estamos prontas para aprofundar o tema no bloco 2. E é aí que você vai descobrir como a vibração muda a realidade, como alterar sua frequência e como criar um campo energético capaz de transformar completamente sua vida. À medida que você começa a reconhecer a vibração como a força central que molda sua vida, algo profundo acontece dentro de você. É como se pela primeira vez você olhasse para sua história não com arrependimento, mas com compreensão. Você percebe que cada fase da sua vida tinha uma frequência específica e que essa frequência guiou seus encontros, suas escolhas, seus relacionamentos, suas oportunidades e até seus caminhos aparentemente aleatórios. Nada do que você viveu surgiu do nada. Tudo nasceu da vibração que você sustentava naquele tempo. Essa revelação tira o peso da culpa e devolve o peso do poder, porque mostra que você nunca esteve realmente à deriva. Estava vibrando. E vibrar é criar. Esse entendimento te devolve ao centro. Você percebe que sua vibração de hoje é a semente do seu amanhã e que nada muda quando você insiste em viver com a frequência de ontem. É aqui que a transformação começa, quando você decide ajustar sua vibração para que o universo possa te entregar algo que ele nunca conseguiu antes, não porque você não merecia, mas porque não vibrava na frequência que permitia receber.
O princípio da vibração é a base de todos os outros princípios herméticos. Ele é o motor silencioso da lei da atração, é o coração da manifestação, é a estrutura invisível por trás da realidade. E essa estrutura funciona de forma tão precisa que chega a ser poética. Você não recebe o que deseja, recebe o que se torna. A vibração é, ao mesmo tempo, a mensagem que você envia ao universo e o ímã que define o que retorna. E aqui está um ponto que quase ninguém entende. Você não vibra apenas o que sente conscientemente. Vibra também o que esconde, o que nega, o que evita, o que não aceita, o que reprime, o que tenta esquecer. Vibra suas lembranças, seus traumas, suas expectativas, seus medos, suas mágoas. Vibra tudo aquilo que faz parte da sua psique, inclusive o que vive na sombra. Jung dizia que a sombra não é apenas o que você rejeita, é tudo o que você ainda não reconheceu em si. E enquanto algo permanece inconsciente, continua vibrando silenciosamente e criando resultados que você não entende. É por isso que muitas vezes você sente que está fazendo de tudo para mudar, mas a vida não responde. Porque por dentro, sua vibração continua presa ao passado, ou continua vibrando algo que você ainda não teve coragem de ver. A vibração não responde ao que você diz que quer, responde ao que sua alma realmente acredita ser possível. E essa crença é profundamente emocional. Quando você entende esse mecanismo, percebe que não adianta tentar mudar a vida apenas pela força do pensamento. A mente não muda a vibração sozinha. Quem muda a vibração é a presença, a consciência, o acolhimento emocional, a integração da sombra, o amor por si mesma. A mente cria imagens, mas é o corpo que vibra. E o universo responde ao corpo, responde ao campo energético, responde ao que você sente de forma honesta. Pensamentos sem vibração são apenas palavras sem alma. E isso nos leva à parte mais delicada e poderosa deste princípio. Você não consegue mentir vibracionalmente. E isso é libertador. Porque significa que o universo não está te punindo quando algo não acontece. Ele está te protegendo de um caminho que não está alinhado com a sua vibração atual. Quando sua vibração muda, o resultado muda. E muda rápido. É quase imediato. Porque a vibração é o idioma da realidade. Mas como essa vibração é alterada? Ela muda quando você muda sua relação consigo mesma. Quando você muda a forma como se escuta, como se acolhe, como se trata, como se permite descansar, como se permite sentir, como se permite desejar, como se permite viver. A vibração não aumenta quando você força a positividade. Ela aumenta quando você libera peso. A vibração não sobe quando você finge estar bem. Ela sobe quando você se permite ser honesta. A vibração não muda quando você tenta controlar. Ela muda quando você solta. A vibração não se eleva quando você tenta se encaixar. Ela se eleva quando você volta a si mesma. E aqui está uma verdade profunda que muita gente teme reconhecer. A vibração muda quando você permite que o que está dentro finalmente seja visto. Porque tudo o que é visto se transforma. Tudo o que é acolhido se ilumina. Tudo o que é integrado deixa de ser sombra e passa a ser força. A vibração sobe quando você abraça aquilo que tentava esconder. E quando a vibração sobe, a realidade se reorganiza. De repente, pessoas que te tratavam de um jeito passam a te tratar de outro. Conversas que sempre terminavam em conflito agora fluem com naturalidade. Oportunidades que você não conseguia alcançar começam a surgir inesperadamente. Situações que antes drenavam sua energia começam a desaparecer sozinhas. Relacionamentos que te feriam perdem força. Relacionamentos que te fortalecem começam a se aproximar. Nada disso é milagre, é vibração. Sua nova frequência não permite mais as velhas experiências. E nesse ponto, uma pergunta aparece dentro de você com uma força que talvez você nunca tenha sentido antes. O que eu estou vibrando hoje? Essa pergunta abre portais. Porque ela não quer uma resposta intelectual,
quer uma resposta honesta. E sendo honesta, qual é a vibração que você percebe que mais domina seus dias? Compartilhe nos comentários. Isso abre espaço para que você mesma enxergue com clareza o movimento interno que está vivendo. E quando você começa a investigar essa vibração, percebe que ela é profundamente simbólica. Vibrações têm imagens internas associadas. Sentimentos geram narrativas invisíveis. A psique cria cenas que se repetem energeticamente. E são essas cenas muito mais do que os seus pensamentos que criam sua vida. Por isso, quando você modifica uma imagem interna, como deixar de se ver pequena, rejeitada, insuficiente ou perdida, sua vibração muda. E quando a vibração muda, sua realidade muda. No próximo bloco vamos aprofundar exatamente isso. Como mudar sua vibração na prática, como reorganizar seu campo energético e como ativar frequências que criam uma nova linha de destino. À medida que você mergulha mais fundo no princípio da vibração, começa a perceber que a energia que você sustenta é muito mais do que um estado emocional passageiro. Ela é uma assinatura, um campo, um código que comunica ao universo quem você está sendo naquele exato momento. E esse código molda silenciosamente cada aspecto da sua vida. Suas relações, sua prosperidade, sua autoestima, seus limites, sua visão de futuro, seus medos e até suas sincronicidades. A vibração é como um ímã invisível que organiza tudo ao seu redor. Não importa o quanto sua mente deseje algo, se sua vibração não estiver alinhada, a realidade não abre espaço. E é aqui que surge uma das percepções mais profundas desta jornada. Sua vibração é determinada pela forma como você se posiciona emocionalmente diante de si mesma. A vibração não nasce do que você diz, mas do que você acredita sobre si. Ela não nasce do que você tenta mostrar ao mundo, mas do que você sente quando está em silêncio. Ela não nasce do que você aparenta ter resolvido, mas do que ainda dói no fundo da sua alma. É por isso que a vibração é tão verdadeira, porque ela expõe o que está vivo dentro de você, mesmo quando você tenta esconder. Uma das chaves mais importantes para entender a vibração é perceber que ela sempre se organiza em camadas. Há uma camada superficial, que é o que você acredita conscientemente. Existe uma camada profunda, que é o que você sente. E existe uma camada ainda mais profunda, quase subterrânea, que é o que você carrega emocionalmente desde a infância, desde memórias antigas, desde a sombra que você nunca olhou com clareza. Essa camada escondida é a que mais direciona a sua vibração. E Jung dizia justamente isso. Enquanto aquilo que é inconsciente não se torna consciente, você chamará de destino aquilo que, na verdade, é apenas vibração repetida. Quando você começa a observar essas camadas, percebe que sua vibração nunca foi um problema. Ela sempre foi uma mensagem, uma linguagem emocional que tenta te dizer onde ainda dói, onde ainda existe medo, onde ainda existe uma crença que precisa ser ressignificada. A vibração baixa não é uma falha espiritual, é um chamado, é a alma dizendo que há algo pedindo cuidado, que há um fragmento seu, esperando para voltar para casa. E é exatamente nesse ponto que o processo de cura começa. Muitas pessoas acreditam que elevar a vibração significa se sentir bem o tempo todo, mas isso é uma ilusão perigosa. Elevar a vibração não é evitar emoções desconfortáveis, é sentir com presença. É permitir que a emoção seja vivida, para que não precise mais se expressar através de vibrações inconscientes. É olhar para a dor com a mesma abertura com que olha para a alegria. É acolher sua sombra com a mesma delicadeza com que acolhe sua luz. A vibração sobe quando você se trata com honestidade emocional. A vibração não sobe pela negação, mas pela integração. É por isso que, muitas vezes, um simples momento de autoconsciência altera sua vibração imediatamente. Quando você percebe que está ansiosa e respira conscientemente, sua vibração muda. Quando percebe que está se cobrando demais e suaviza sua postura interna, sua vibração muda.
Quando percebe que está carregando uma dor antiga e decide acolhê-la, sua vibração muda. Quando reconhece uma crença que não faz mais sentido e escolhe soltá-la, sua vibração muda. Não é preciso fazer grandes rituais. Às vezes, basta uma verdade aceita. E isso revela algo ainda mais profundo. Sua vibração muda quando você para de brigar com quem é. Quando você aceita sua história, sua humanidade, sua sensibilidade, sua vulnerabilidade. Quando para de tentar ser alguém que não é para ser amada. Quando deixa de se comparar. Quando se permite ser imperfeita. Quando entende que cada parte sua, inclusive aquelas que você julgava feias, também tem luz. A vibração se eleva quando você se aceita. Não é possível vibrar alto, odiando quem você é. E, quando essa aceitação começa, você percebe que sua energia se expande naturalmente. Sem esforço, sem técnica, porque a vibração alta é o estado natural da alma. É o medo, a culpa, a vergonha, a repressão e as crenças limitantes que empurram sua vibração para baixo. Quando essas camadas começam a se dissolver, você volta ao estado vibracional para o qual foi criada. Abundância, paz, presença, amor, merecimento, expansão. Nesse ponto, você começa a notar algo extraordinário. Situações que antes te tiravam do eixo já não têm o mesmo poder. Pessoas que antes ativavam suas feridas já não te atingem da mesma forma. Pensamentos que antes te dominavam perdem força. Você começa a se sentir mais leve, mais centrada, mais conectada, e a vida responde rapidamente. Você atrai conversas diferentes, experiências mais elevadas, encontros mais profundos. Nada disso é coincidência, é vibração. Sua energia está construindo um novo campo ao redor de você. E aqui vai uma reflexão importante e um convite ao engajamento. Qual foi a última vez em que você percebeu claramente sua vibração mudando? Compartilhe aqui. Às vezes, essa percepção abre portais internos que você nem imaginava. Ao observar a vibração dessa forma, você entende que ela não é fixa. Não é rígida. Não é um destino. Ela é maleável, viva, em constante movimento. Sua vibração é moldada por escolhas pequenas, repetidas diariamente, pela forma como você começa seu dia, pela qualidade da sua presença, pela intenção com que age, pelo amor com que fala com você mesma, pelo tipo de conversa que mantém com sua alma. Vibração é rotina emocional, não evento espiritual. E é exatamente por isso que, a partir deste ponto, estamos prontas para entrar no lugar mais transformador deste episódio. Como alterar sua vibração de forma consciente, poderosa e permanente. Como reorganizar seu campo energético para atrair uma nova linha de destino. Como transformar emoção em frequência e frequência em realidade. Isso será o coração do próximo bloco. Quando você começa a compreender que sua vibração não é apenas uma sensação momentânea, mas a força que organiza toda a sua existência, algo dentro de você se desloca de forma irreversível. É como se uma cortina fosse retirada dos seus olhos e você enxergasse a vida com uma clareza que nunca teve antes. Você percebe que tudo o que chamou de acaso era vibração. Tudo o que chamou de destino era vibração. Tudo o que chamou de sorte ou azar era vibração. E que essa vibração sempre foi moldada por você, mesmo quando não sabia disso. A partir desse momento, você entende que o mundo não é sólido, que a realidade não é fixa, que seus caminhos não são limitados, que suas possibilidades não são determinadas por fatores externos, que seu futuro não depende de circunstâncias externas, mas da energia interna que você sustenta. A vibração é literalmente o teclado invisível com o qual você escreve sua vida. E quando você começa a tocar esse teclado conscientemente, a vida se reorganiza de uma maneira tão precisa que chega a parecer sobrenatural. O primeiro grande movimento dessa reorganização acontece quando você percebe que a vibração não nasce de pensamentos soltos, mas de estados internos coerentes.
Não importa o que você pensa por 5 minutos, importa quem você é vibracionalmente nos outros 23 horas do dia. Sua vibração é construída por repetições emocionais. Pelas narrativas que você repete internamente, pelas histórias que acredita sobre si, pelos medos que carrega, pelas expectativas que alimenta, pelas emoções que ainda não foram acolhidas. E quando essas emoções são vistas, algo extraordinário acontece. A energia muda. Esse movimento interno é tão profundo que muitas vezes um simples insight altera toda a sua frequência. Um momento de aceitação pode liberar décadas de resistência. Uma única compreensão pode dissolver padrões que pareciam impossíveis de transformar. Uma verdade dita a si mesma pode abrir um portal que altera todo o seu destino. A vibração responde à consciência. Cada vez que você se vê com mais clareza, sua frequência sobe. E quando sua frequência sobe, sua vida sobe com ela. Mas existe um ponto ainda mais transformador. Sua vibração não muda quando você força, muda quando você solta. Quando você deixa de tentar controlar o que sente. Quando para de exigir que sua alma esteja pronta antes do tempo. Quando abandona a ideia de que só pode ser amada se for perfeita. A vibração se eleva quando você desaperta o peito. Quando suaviza sua presença. Quando começa a se tratar como alguém que merece cuidado e não punição. A vibração se torna leve quando você se torna gentil consigo mesma. E à medida que essa gentileza interna cresce, você percebe que algo inacreditável começa a acontecer. Sua vida responde de forma diferente. Situações que antes te deixavam insegura passam a ser enfrentadas com mais calma. Conversas que antes geravam ansiedade ficam mais fluidas. A presença de algumas pessoas perde o poder que tinham sobre você. Quando a vibração muda, você conecta com uma versão de si mesma que sempre existiu, mas estava escondida atrás de camadas emocionais. O eu vibracional é, na verdade, seu eu original. E é nesse ponto da jornada que surge um dom extraordinário. Você passa a sentir fisicamente quando sua vibração sobe. É como um calor leve no peito, uma respiração que entra mais profundamente, uma sensação de espaço dentro do corpo, uma clareza que não tem explicação racional, um silêncio interno que reorganiza tudo. Você começa a reconhecer sua própria expansão vibracional, e quando reconhece, ela se amplifica. Mas a vibração não é estática, ela se move como ondas. Há dias de expansão e dias de recolhimento. Há dias em que você sente o universo inteiro dentro de si e dias em que parece ter esquecido de tudo. Nada disso é falha. A vibração não é uma linha reta. Ela é um organismo vivo que responde ao que você vive, sente, libera e integra. O importante não é se manter sempre alta. Isso é impossível para qualquer ser humano. O importante é perceber quando ela baixa e escolher voltar com consciência. É aí que nasce o verdadeiro poder vibracional. Porque voltar para si é o ato mais poderoso da criação da realidade. E é nesse momento que uma pergunta essencial surge. O que está puxando sua vibração para baixo hoje? Essa pergunta não é para julgamento, é para libertação. Reconhecer o que te drena é reconhecer o que precisa de luz. É assumir que há algo pedindo cuidado. E quando você cuida, a vibração sobe naturalmente. Às vezes, a vibração baixa porque você está cansada. Às vezes, porque precisa chorar. Às vezes, porque precisa se permitir pausar. Às vezes, porque algo dentro de você já não cabe mais na vida que está vivendo. A vibração fala, o corpo fala, a alma fala, e tudo o que eles pedem é escuta. Ao se tornar mais consciente da vibração, você também começa a perceber que existe uma diferença profunda entre emoção e frequência. Emoções são ondas, frequência é base. Uma emoção pode te desequilibrar por alguns minutos, mas sua frequência decide a direção da sua vida. Por isso, não se preocupe em sentir tristeza, medo, raiva ou ansiedade. Todas essas emoções fazem parte da experiência humana.
O importante é não deixar que elas se tornem sua frequência dominante. Você pode sentir algo sem vibrar aquilo. Essa é a maturidade emocional. Essa é a base do despertar vibracional. E aqui vai uma reflexão que abre portais e também incentiva engajamento. Qual emoção mais tenta se transformar em frequência na sua vida? Comente aqui. A consciência disso é um passo enorme rumo à vibração que você deseja sustentar. A partir desse ponto, sua vibração deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você cria. Você se torna uma guardiã da própria energia. Você se percebe com mais delicadeza, com mais responsabilidade emocional, com mais amor próprio verdadeiro. E quando essa construção interna acontece, a vida deixa de ser um campo de sobrevivência e se torna um campo de manifestação. Porque você não está mais vibrando a partir do passado. Está vibrando a partir da sua verdade. No próximo bloco, vamos entrar na parte mais poderosa deste episódio. Como transformar sua vibração de maneira consciente, segura e permanente, criando um campo energético capaz de virar a chave da sua vida. À medida que você aprofunda sua consciência sobre a vibração, percebe que existe um ponto em que o mundo interno deixa de ser apenas um território emocional e se torna um mecanismo real de criação. É o momento em que você compreende de verdade que a vibração não é apenas algo que você sente, é algo que você transmite. É uma emissão constante, uma frequência que atravessa seu corpo, sua mente, sua história e que se transforma no campo energético que molda sua realidade. Esse campo é tão sensível e tão inteligente que responde a mínimos movimentos internos. Uma respiração consciente altera sua vibração. Um pensamento que você escolhe não alimentar altera sua vibração. Uma memória que você decide ressignificar altera sua vibração. Cada gesto emocional que nasce do seu interior é uma recalibração no campo que te cerca. Quando você entende isso, percebe que não precisa mudar o mundo, precisa mudar a sua vibração diante dele. A vibração é um ato de responsabilidade consigo mesma. É quando você percebe que sua energia não é um acidente, mas uma escolha contínua. E essa escolha se renova a cada momento. Quando você acorda irritada e escolhe suavizar sua presença, está mudando sua vibração. Quando percebe um pensamento autossabotador e escolhe não seguir aquela narrativa, está mudando sua vibração. Quando percebe uma emoção antiga e decide acolhê-la com gentileza, sua vibração se transforma. A vibração se reorganiza quando você reorganiza sua postura interna. E é justamente nesse ponto que surge um dos segredos mais profundos deste princípio. Sua vibração não muda apenas quando você se sente diferente. Ela muda quando você se posiciona diferente. A vibração é ação emocional, é atitude interna, é a maneira como você se comporta com suas próprias emoções, e não apenas o que sente. Sentir tristeza não baixa sua vibração. Rejeitar a tristeza baixa. Sentir medo não diminui sua frequência. Lutar contra o medo diminui. Sentir vulnerabilidade não enfraquece sua energia. Se envergonhar da vulnerabilidade, enfraquece. A vibração sobe quando você se torna aliada de si mesma. E é impressionante como, quando essa aliança interna começa, sua vida responde de forma quase imediata. É como se o universo estivesse sempre esperando você se escolher. Quando você se escuta, ele te escuta. Quando você se acolhe, ele te acolhe. Quando você se trata com amor, ele te trata com generosidade. O universo não é uma força externa, avaliando se você é digna de receber. Ele é um espelho vibracional. Ele apenas reflete aquilo que você é capaz de refletir internamente. Nesse ponto, você também começa a perceber que algumas situações não se repetem mais. Não porque desapareceram, mas porque você não vibra mais aquilo. A vibração tem um poder extraordinário de encerrar ciclos sem esforço, sem despedidas dramáticas, sem grandes rupturas, apenas porque sua energia não combina mais com essas experiências, e o que não combina, naturalmente, não permanece. Vibração é coerência. Vibração é alinhamento. Vibração é filtro.
E este é um dos momentos mais libertadores da jornada, quando você percebe que não precisa lutar para afastar certas pessoas. Não precisa se desgastar tentando explicar sua evolução. Não precisa justificar seus novos limites. Não precisa pedir para ser respeitada. A vibração faz isso por você. Ela afasta o que não te pertence e aproxima o que ressoa com quem você está se tornando. É a proteção mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa que existe. E ao mesmo tempo em que isso acontece, você começa a notar que sua sensibilidade aumenta. Não como fragilidade, mas como percepção. Você passa a sentir quando uma energia não combina com a sua. Você passa a identificar quando uma conversa baixa sua frequência. Percebe quando um ambiente te drena, quando uma intenção não é verdadeira. Quando um vínculo não é recíproco. Não porque se tornou desconfiada, mas porque sua vibração está clara demais para aceitar ruídos. Nesse nível de consciência, você passa a viver um fenômeno essencial do processo vibracional, a troca energética. Você começa a se tornar extremamente seletiva com o que consome, com o que escuta, com o que lê, com o que assiste, com o que alimenta sua mente. Não por arrogância, mas por compreensão vibracional. Você entende que cada palavra, cada imagem, cada conversa, cada pessoa, cada escolha, alimenta ou reduz sua frequência. E quando isso se torna claro, você começa a se proteger naturalmente. Você passa a dizer não, com mais facilidade, a se afastar sem culpa, a escolher sua paz antes de qualquer outra coisa, e conforme sua vibração se fortalece, você começa a atrair experiências muito diferentes das anteriores. Pessoas mais conscientes, conversas mais profundas, oportunidades mais coerentes, caminhos mais alinhados. Nada disso é coincidência, é ressonância vibracional. Você magnetiza o que é compatível com aquilo que sustenta internamente. Sua vida passa a refletir sua consciência, sua cura, sua verdade e sua expansão. E é exatamente aqui que quero te fazer uma pergunta que abre portais internos e, ao mesmo tempo, aumenta o engajamento do vídeo. Qual padrão da sua vida você percebe que desapareceu silenciosamente depois que sua vibração começou a mudar? Comente aqui. Você pode se surpreender com o quanto já evoluiu sem perceber. Quando a vibração atinge esse nível de coerência, você começa a entender algo ainda maior. Elevar a vibração não é sobre conquistar coisas, é sobre se tornar alguém capaz de viver em paz consigo mesma. Porque quando isso acontece, tudo o que realmente é seu chega até você naturalmente, sem esforço, sem desespero, sem ansiedade. A vibração cria. E no próximo bloco, vamos para o passo mais aguardado deste episódio. Como transformar sua vibração na prática, como alinhar sua energia à abundância, ao amor, à paz e à prosperidade, e como ativar um campo vibracional capaz de mudar completamente sua vida. Quando você começa a perceber que a vibração não é apenas um conceito espiritual, mas o núcleo real da criação da sua vida, um novo tipo de responsabilidade desperta dentro de você. Não aquela responsabilidade pesada, rígida ou autoculpabilizadora, mas uma responsabilidade que nasce da consciência, um reconhecimento suave e profundo de que sua energia é a matéria-prima da sua realidade, de que cada pensamento alimentado se transforma em frequência, de que cada emoção acolhida se transforma em expansão, de que cada emoção reprimida se transforma em bloqueio vibracional. E diante disso, você começa a entender. Sua vibração não é apenas sobre o que você sente, é sobre o que você decide fazer com o que sente. Essa percepção muda tudo, porque você deixa de acreditar que vibração é um estado de sentir-se bem o tempo todo e passa a compreender que vibração é um estado de autenticidade emocional. A vibração sobe quando você se alinha com a sua verdade interna, não quando tenta se encaixar em expectativas externas. Ela se expande quando você se permite ser humana, com todas as sombras, dores, memórias e sensibilidades que fazem parte da sua história. A vibração não exige perfeição, exige presença,
E é exatamente nesse ponto que um movimento muito poderoso começa a acontecer. Você passa a sentir sua energia antes de sentir suas emoções. É como se seu corpo espiritual começasse a emitir sinais tão claros que você percebe imediatamente quando algo está desalinhado. Você sente o peito fechar, sente a respiração encurtar, sente uma pressão na garganta, sente uma inquietação silenciosa. Esses sinais não são problemas, são bússolas vibracionais. São avisos amorosos da alma dizendo: tem algo aqui que quer ser visto. E quando você escolhe ver, sua vibração sobe. Porque cada parte sua que ganha luz deixa de puxar sua energia para baixo. É por isso que a vibração alta não é sobre acumular luz, mas sobre liberar peso. Sobre soltar aquilo que já não faz parte de quem você está se tornando. Sobre permitir que o velho se dissolva para que o novo possa entrar. E o mais impressionante é que o universo responde instantaneamente a esse processo. Ele percebe a mudança no seu campo e começa a reorganizar sua realidade. Não porque você pediu, mas porque você mudou. Uma pessoa que vibra segurança atrai situações que confirmam segurança. Uma pessoa que vibra merecimento atrai oportunidades que refletem esse merecimento. Uma pessoa que vibra clareza atrai caminhos mais definidos. Uma pessoa que vibra expansão atrai portas abertas. Não há exceção. A vibração não negocia, ela revela. E é justamente aqui que surge um dos maiores desafios da jornada: a transição vibracional. O momento em que você deixa de vibrar padrões antigos, mas ainda não consolidou os novos. É nessa transição que muitos desistem. Porque o universo começa a reorganizar sua vida com tanta precisão que você pode ter a sensação de que tudo está desmoronando. Mas nada está caindo, está se realinhando. O caos temporário é apenas a quebra das frequências antigas. A vibração nova precisa de espaço. E para isso, aquilo que não combina mais precisa se dissolver. Esse período, por mais desconfortável que seja, é sagrado. Ele representa o momento exato em que sua identidade vibracional está mudando. E é aqui que muitos confundem queda vibracional com desalinhamento. Mas isso não é verdade. A queda aparente é apenas a liberação de velhos pesos. É sua energia limpando memórias antigas. É sua alma reorganizando camadas que estavam escondidas. O desconforto não é retrocesso, é expansão. E é justamente nesse período que você precisa de mais presença consigo mesma, de mais gentileza, de mais cuidado interno, de mais escuta emocional. Porque é aqui que muitas vibrações antigas tentam voltar, não porque são fortes, mas porque são familiares. E é por isso que sua maior ferramenta espiritual, neste momento, é a escolha vibracional diária. Não uma escolha grandiosa, mas pequenas escolhas internas que, somadas, constroem uma nova frequência dominante. A vibração muda quando você escolhe sentir, em vez de fugir. Quando escolhe respiração, em vez de tensão. Quando escolhe verdade, em vez de controle. Quando escolhe autocuidado, em vez de autopunição. Quando escolhe presença, em vez de pressa. Quando escolhe consciência, em vez de repetição. Quando escolhe amor por si mesma, em vez de abandono emocional. Essas escolhas silenciosas te movem para outra frequência. E quando a frequência muda, a realidade muda. Nesse ponto, uma compreensão ainda mais profunda se revela. Sua vibração não cria apenas coisas, cria destinos inteiros. Ela atrai encontros, desperta memórias, abre portais, encerra ciclos, ilumina caminhos, ressignifica histórias. Ela te aproxima de pessoas que fazem parte da sua jornada e afasta pessoas que já não combinam com seu crescimento. A vibração é o maior filtro do universo. Ela garante que você só receba aquilo que está em ressonância com quem você está se tornando. E para fortalecer ainda mais sua vibração, há um exercício natural que surge desse processo: observar o que te drena. Porque tudo que drena sua energia tenta manter sua vibração em frequências antigas.
Às vezes é um hábito, às vezes é uma pessoa, às vezes uma memória, às vezes um diálogo interno, às vezes uma falta de limite. E quando você percebe isso, a vibração sobe apenas por você se afastar desses drenadores silenciosos. Eles não precisam ser confrontados, precisam ser reconhecidos e liberados. E aqui vai uma pergunta essencial e perfeita para engajamento, mas também para despertar interno. O que você sente que mais drena sua vibração hoje? Comente aqui. Reconhecer isso já começa a dissolver metade do peso. À medida que você cria esse tipo de consciência, percebe que a vibração deixa de ser um mistério e passa a ser uma prática, um modo de existir, uma forma de caminhar pelo mundo. É a maneira como você respira, como pensa, como se trata, como se posiciona, como diz sim e como diz não. Vibração é uma postura interna, e quando essa postura se alinha com sua alma, sua vida se eleva. No próximo bloco, vamos entrar no ápice do episódio. Como elevar sua vibração de modo constante, como mudar camadas profundas e como ativar um campo energético capaz de transformar completamente sua realidade. Quando você começa a cultivar consciência vibracional, descobre que existe um espaço dentro de você que nunca havia sido acessado. Um espaço silencioso, profundo, quase sagrado, onde sua energia se organiza antes mesmo de se manifestar como emoção. É nesse espaço que a vibração nasce. É ali que a vida começa. E quando você encontra esse lugar, percebe que sua realidade nunca foi moldada pelo que aconteceu com você, mas pela forma como sua energia respondeu ao que aconteceu. A vibração sempre foi a leitora e a escritora da sua história ao mesmo tempo. Nesse ponto da jornada, você começa a sentir algo ainda mais sutil. Sua vibração reage a cada pensamento que você decide alimentar e a cada pensamento que decide soltar. Ela reage a cada palavra interna que você escolhe repetir e a cada palavra que escolhe liberar. Ela reage ao modo como você se trata nos seus momentos mais difíceis, porque a vibração não acompanha o seu discurso, acompanha a sua honestidade. E é por isso que tantas pessoas passam a vida dizendo que querem prosperidade, mas vibram medo. Dizem que querem amor, mas vibram desconfiança. Dizem que querem paz, mas vibram ansiedade. Dizem que querem mudança, mas vibram apego. A vibração sempre revela a verdade que a mente tenta esconder. E quando você começa a ver isso com clareza, surge um tipo de coragem que só nasce da consciência. A coragem de se observar com sinceridade. A coragem de admitir a vibração que domina seus dias. A coragem de olhar de frente para emoções que evitou por anos. A coragem de sentir aquilo que sempre tentou controlar. A coragem de se tratar com amor em momentos em que costumava se punir. Essa coragem não é barulhenta, é tranquila e por isso é tão transformadora. Ela abre espaço para que sua vibração comece a se reorganizar de dentro para fora. E é aqui que acontece algo essencial. Você descobre que a vibração é extremamente responsiva. Ela não demora meses para mudar. Ela muda no instante em que você muda sua postura interna. Sua vibração se eleva no exato momento em que você solta um pensamento que não te serve mais. Ela se expande quando você escolhe não alimentar um medo. Ela sobe quando você respira fundo e decide se tratar com gentileza. Ela se realinha quando você acolhe uma emoção antiga sem rejeitá-la. A vibração responde imediatamente, e essa rapidez é o que torna esse princípio tão poderoso. Mas existe um ponto do processo vibracional que muitas pessoas não compreendem. Sua vibração só se estabiliza quando sua escolha interna se repete. Porque vibração não é um ato, é uma frequência. A frequência se consolida pela repetição. Cada vez que você escolhe um estado emocional mais elevado, sua vibração se fortalece. Cada vez que escolhe soltar um padrão antigo, sua vibração sobe um grau. Cada vez que escolhe se posicionar com mais amor e menos medo, sua vibração se expande.
E quando essa repetição se torna uma nova naturalidade, sua frequência se fixa. É aqui que a mudança vibracional se torna mudança de destino. Nessa fase da jornada, algo muito íntimo começa a despertar: a sabedoria vibracional do corpo. Você começa a sentir quando uma situação está desconectada da sua energia. Começa a sentir quando alguém não está alinhado com você. Começa a perceber quando uma conversa reduz sua frequência. Quando um caminho não é seu. Quando um desejo é genuíno ou apenas uma fuga emocional. O corpo sabe, a vibração sabe, e quando você aprende a escutar esse saber, sua vida se torna infinitamente mais clara. É nesse ponto que você percebe que elevar a vibração não é sobre se afastar da vida, mas sobre se aproximar de si mesma. Porque quando você está conectada consigo, o mundo externo deixa de te dominar. Você deixa de ser levada pelos ventos emocionais dos outros, deixa de cair em relações que drenam sua energia, deixa de aceitar migalhas emocionais, deixa de repetir padrões que diminuem sua luz. Ao se conectar consigo, sua vibração se torna sua proteção, sua bússola, seu guia. E conforme essa vibração se estabiliza, sua realidade começa a responder. Você atrai pessoas mais conscientes, sentirá vontade de reorganizar sua casa, suas rotinas, sua forma de falar, sua forma de pensar. Projetos que antes pareciam longe começam a se aproximar. Ideias começam a surgir com força. Oportunidades aparecem do nada. Isso não é mágica, é coerência vibracional. Quando sua vibração sobe, a vida só pode te entregar aquilo que está no mesmo nível. Nesse ponto, o universo começa a remover o que está desalinhado com uma velocidade impressionante. E isso pode assustar, porque você vê relacionamentos se desmanchando, portas se fechando, ciclos antigos sendo dissolvidos. Mas isso não é perda, é espaço sendo criado. Nada que sai da sua vida está indo embora, está abrindo passagem. O universo está retirando tudo aquilo que não conversa com sua nova frequência. E essa remoção é parte do renascimento vibracional. E é exatamente aqui que quero te fazer uma pergunta profunda e também perfeita para o engajamento consciente. Qual parte da sua vida você sente que está sendo reorganizada vibracionalmente agora? Comente aqui. Essa percepção é o primeiro passo para uma mudança ainda mais profunda. E quando você reconhece isso, percebe que sua vibração é sua maior ferramenta de manifestação. Tudo o que você deseja já existe como possibilidade vibracional. A pergunta não é como conseguir, mas como me alinhar. É a vibração que cria a ponte entre você e sua próxima vida. É a vibração que abre portas que nenhuma lógica explicaria. É a vibração que atrai aquilo que sua alma já sabe que é seu. Quando a vibração se estabiliza, a vida flui. Quando a vibração cai, a vida trava. Quando a vibração sobe, a vida responde. No próximo bloco, vamos para o ápice da jornada vibracional. Como elevar sua vibração de forma rápida, profunda e consistente. E como romper definitivamente as frequências antigas que ainda limitam sua vida. Quando você chega neste ponto da jornada, percebe que o princípio da vibração é muito mais do que uma lei espiritual. É uma lente que muda completamente a forma como você enxerga sua própria existência. A vibração deixa de ser um conceito e se torna uma linguagem. Uma linguagem que, de repente, você começa a falar com fluidez. Você sente quando sua energia sobe, sente quando baixa, sente quando está em expansão, sente quando está contraída, sente quando está pronta para algo novo, sente quando precisa recuar, sente quando está sendo chamada para um novo ciclo, sente quando está sendo convidada a liberar o antigo. A vibração se torna seu idioma nativo. E quando isso acontece, você percebe que a vida deixa de ser um labirinto e passa a ser um campo energético que responde aos seus estados internos. Nada mais parece aleatório. Nada parece injusto.
Nada parece sem sentido, porque cada detalhe, cada movimento, cada encontro, cada silêncio e cada desconforto carrega uma mensagem vibracional. Sua vida inteira se torna um diálogo profundo entre você e o universo. E esse diálogo nunca mente. Ele sempre revela a verdade que sua alma precisa ver. Nesse ponto, você entende que elevar a vibração não é sobre viver em euforia, mas sobre viver em coerência. É sobre estar alinhada com o que sente, com o que sabe, com o que acredita, com o que deseja. É sobre parar de se abandonar emocionalmente. É sobre deixar de repetir narrativas que diminuem sua energia. É sobre dizer basta para padrões que te puxam para baixo. É sobre honrar sua sensibilidade. É sobre respeitar seu tempo. É sobre reconhecer que sua vibração é sua casa interna e que você tem o direito e o dever de mantê-la limpa, protegida e fortalecida. E quando essa consciência se instala, você começa a notar algo extraordinário. Sua vibração se torna magnética. Você não precisa mais correr atrás de nada. Aquilo que é seu se aproxima. Aquilo que combina com você aparece. Aquilo que está na sua frequência te encontra. E aquilo que não está simplesmente deixa de permanecer. O fluxo vibracional faz o trabalho por você. E isso muda tudo. Essa mudança vibracional faz com que você comece a atrair pessoas que ressoam com o seu novo estado interno. Conversas mais profundas surgem naturalmente. Conexões reais se formam. Portas que estavam fechadas se abrem. Oportunidades se manifestam. Intuições se intensificam. O futuro começa a se revelar de maneiras inesperadas. É como se, de repente, você passasse a caminhar em um terreno onde tudo faz sentido. A vibração reorganiza sua vida de uma forma tão precisa que você entende com uma clareza absoluta que nunca esteve sozinha nesse processo. O universo sempre respondeu. Só estava esperando você vibrar na frequência certa. Mas existe um último segredo vibracional. Aquele que encerra este episódio com força. A vibração que muda a sua vida não é a vibração que você sente por alguns minutos enquanto pensa positivo. A vibração que muda a sua vida é a vibração que você sustenta quando ninguém está vendo. É a forma como você fala consigo mesma quando erra. É como você se trata quando está cansada. É como lida com suas dores. É como se acolhe na queda. É como se levanta. É como se reconstrói por dentro. Essa vibração é a que cria sua realidade mais profunda, porque ela é sua assinatura emocional, e é por isso que cada pequena escolha interna importa. A escolha de respirar ao invés de reagir. A escolha de se tratar com suavidade ao invés de se punir. A escolha de sentir ao invés de fugir. A escolha de se ouvir ao invés de se calar. A escolha de encerrar um ciclo que dói. A escolha de começar algo novo, mesmo com medo. A escolha de soltar. A escolha de confiar. A escolha de amar. Cada uma dessas escolhas altera sua vibração imediatamente. E quando essas escolhas se repetem, sua frequência muda. E quando sua frequência muda, sua vida muda. A realidade não tem outra opção. Nesse ponto você começa a se perguntar: se minha vibração cria minha realidade, qual realidade estou pronta para viver agora? Essa pergunta é um portal, porque ela ativa dentro de você uma consciência poderosa, uma consciência que decide, que escolhe, que se posiciona, que se reafirma, que se reconhece, que sabe. Sua vibração não responde a dúvidas, responde a verdades. E essa pergunta ativa sua verdade mais profunda. E aqui eu te faço mais um convite interno, e também um convite ao engajamento consciente. Qual vibração você escolhe sustentar a partir de hoje? Não a vibração que você acha que deveria ter, mas a vibração que sua alma realmente deseja viver? Comente aqui. Essa escolha muda destinos. Ao entrar em contato com essa resposta, algo se reorganiza dentro de você, de forma quase instantânea, porque a vibração não precisa de tempo, ela precisa de decisão interna. E você acabou de entrar no território mais poderoso da criação da realidade.
o território onde sua energia se torna sua guia, onde você escolhe sua vida antes dela acontecer, onde você deixa de reagir e passa a cocriar, onde sua alma deixa de pedir e passa a declarar, onde sua frequência deixa de se adaptar e passa a comandar. Esse é o fim do episódio 3, mas é também o início da parte mais transformadora desta série. Porque no próximo episódio, vamos mergulhar no princípio da polaridade, e você vai entender como luz e sombra, positivo e negativo, expansão e contração, trabalham juntos para criar a sua realidade vibracional. E quando você integrar esse princípio, a vibração se tornará ainda mais precisa, ainda mais poderosa e ainda mais consciente.